Dogaminsk está em paz. A cidade invernal nunca recebeu um influxo de pessoas tão grande como na década de 30. Em meio a tanto temor por conta de rumores de que um novo conflito pairava sobre o continente, o fiord congelado tornou-se um refúgio para receber imigrantes, agora equipada com sua estação central. Influenciados por Pierre de la Serre, católicos de toda a Europa, especialmente franceses e poloneses, decidiram migrar para Dogaminsk em busca da promessa de paz e prosperidade. Com o passar dos anos, já no início da década de 40, uma pequena comunidade de freiras, guiadas pelo desejo de pedir por paz no mundo, decidiu que esta colina era o lugar ideal para começar a nova missão, e foram atrás de aprovação das hierarquias eclesiásticas para fundar um convento carmelita. No episódio de hoje, nós vamos construir a estrutura do convento, seus acessos, 2 escolas ligadas à instituição e o dormitório das estudantes. E se você tem alguma ideia do que gostaria de ver sendo adicionado nesse novo distrito, deixe seu comentário, que eu responderei com toda a cortesia do mundo. Vamos para o vídeo. E um dali pra galera, que é Dogameda, e sejam bem-vindos ao 10º episódio de Dogaminsk, nossa cidade invernal. Episódio de hoje: o convento do Monte Carmelo. No episódio de hoje, nós desmembraremos os acontecimentos em Dogaminsk e por toda a Europa na década de 30 e 40. Em 1934, já havia 10 anos que Pierre de la Serre morava em Dogaminsk, e os efeitos de sua chegada mudaram para sempre a cidade. Sabe-se sobre a sua influência sobre a história da cidade. Após sua chegada, muitos outros franceses vieram para Dogaminsk. Dentre essa grande onda de imigração francófona, uma mulher de apenas 35 anos chegaria para mudar completamente o cenário de Dogaminsk. Essa mulher chamava-se Teresa. Nome religioso: Teresa de Bordeaux. Teresa era uma mulher de pulso firme e muita determinação. Ambiciosa, ela viu em Dogaminsk o cenário perfeito para realizar um de seus sonhos de juventude. Em 1936, aos seus 38 anos, Teresa servia na Sé de Dogaminsk. Mas isso não era o suficiente para a alma inquieta de Teresa. Inspirada pelos ideais de vida monástica, com grande destaque para Santa Teresa d'Ávila, de onde veio grande parte de suas influências, Teresa estava decidida em começar uma ordem carmelita no fiord congelado. Seria o primeiro de seu tipo na região, e provavelmente o de maior latitude do mundo naquela época. Para prover um pouco de contexto histórico, Teresa d'Ávila é uma doutora da Igreja Católica, muito famosa por ter reformado o Carmelo. A Ordem Carmelita teve origem no século XIII,
no Monte Carmelo, na região da Palestina. Conta a tradição que o profeta Elias se estabeleceu numa gruta no Monte Carmelo. Lá, ele decidiu seguir uma vida eremítica de oração e silêncio. Essa vida eremítica de oração e silêncio é a grande inspiração da filosofia da Ordem do Carmelo. Ou Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Após conseguir a aprovação para o início das atividades da Ordem, Teresa de Bordeaux correu para encontrar os patrocinadores dessa grande obra. O primeiro passo era encontrar o local. Para poder ter uma vida de melhor retiro e silêncio, ela decidiu não ficar próxima ao centro. Foi assim que ela encontrou essa colina fora dos limites dos subúrbios do Agaminsky. E lá, decidiu colocar a pedra fundamental para os trabalhos começarem. Rumores dizem que o próprio Pierre de la Serre foi um dos principais patrocinadores desse projeto. Mas o que se viu na prática foi um dos momentos de maior caridade da história da municipalidade. Com todo o influxo de religiosos vindo da região latina da Europa, chegaram também grandes contribuições. Alguns desses investimentos tinham origem até mesmo fora de Lapônia do Sul. Grupos missionários da Itália, da Espanha e da França apoiaram também a construção do complexo. Teresa de Bordeaux era uma mulher muito ambiciosa. O projeto dela não sairia barato. Ela própria trabalhou dias e noites para angariar fundos também. Assim como todas as jovens moças que sonhavam em entrar dentro do Carmelo. Na visão ambiciosa de Teresa de Bordeaux, o Complexo do Carmelo contaria com uma grande igreja, uma instituição de ensino médio e uma instituição de ensino fundamental. Além, é claro, dos dormitórios das freiras. O projeto era ambicioso e complexo, até porque trazer os materiais para o alto de um morro seria muito complicado. Durante 1939 e 45, eclodiu na Europa a Segunda Guerra Mundial, o confronto mais sangrento da história da humanidade. Estando distante da capital e com a Lapônia do Sul tentando ao máximo se manter neutra durante o conflito, a cidade invernal conseguiu ser pouco afetada pelos horrores da guerra. E graças à sua mineradora que funcionava a pleno vapor, a estação de pedra não foi afetada. Por conta da abundância do material, pedra foi o principal material utilizado durante a construção do convento. Isso nos ajuda a entender a escolha pelo estilo arquitetônico.
O estilo românico. O estilo românico destaca-se principalmente pelo trabalho em pedra, sendo utilizado para fazer arcos, colunas, pilares e também a abóbada. Mesmo com esse material, a harmonização das fachadas e a simetria era o objetivo principal desse estilo. Hoje, o complexo destaca-se por sua magnitude. Os assets utilizados foram feitos pelo criador de conteúdo Armest na oficina da Steam. Todos os assets são baseados na cidade de Lugo, na Galícia, uma região da Espanha. O complexo consegue acomodar até 400 pessoas dentro de seus dormitórios. A nave da igreja comporta até 1000 pessoas no seu interior. O Complexo do Carmo também trouxe grandes mudanças para a infraestrutura da educação. As duas escolas, sendo ministradas principalmente pelas freiras, acomodavam até 1000 estudantes. Até hoje, no século XXI, é um dos principais pontos turísticos de Dolgominsk. Um local de refúgio, paz e tranquilidade. Teresa de Bordeaux permaneceu no comando como Madre Superiora durante 30 anos. Teresa viu seu projeto ser idealizado, crescer e se consolidar. Teresa morreu somente em 1994, aos 94 anos de idade. Uma vida longa de grandes conquistas. Entre elas, a de maior destaque é que a Europa, após sua consagração total ao coração de Maria, voltou ao caminho de paz.
o Carmelo do Monte Congelado alcançou seus objetivos iniciais e prosseguiu ao longo dos anos, formando adultos, jovens e religiosos de destaque. E se você gostou desse episódio de Dogaminski, peço encarecidamente que você deixe seu gostei. A Cidade Invernal voltará logo logo. Até lá, um abraço!